Pode. Boa noite, senhores vereadores, colega vereadora, pessoas aqui presentes. Hoje o Juarez dá o cultivo, os colaboradores dessa casa e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Declaro aberta a 32ª sessão ordinária de 2024, de 26 de agosto de 2024. Declaro aberto o expediente. Coloque em discussão a ata da 31ª sessão ordinária, realizada-se no dia 19 de agosto de 2024. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada por todos os vereadores presentes. Solicito que o secretário faça a leitura das correspondências recebidas. Muito bem, senhor presidente, boa noite. Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores. Boa noite aos que nos assistem pelas redes sociais. Boa noite também aos nossos colaboradores. Boa noite ao Juarez, da Curtivo, que você faz presente. Obrigado pela presença. Governo Municipal Guaraniaçu, Secretaria Municipal de Finanças, ofício número 48 de 2024, Guaraniaçu, 22 de agosto de 2024. Prezados senhores, em resposta ao ofício 325 de 2024 da Câmara Municipal de Guaraniaçu, de data 30/7 de 2024, e com a finalidade de informar o montante arrecadado com a cobrança da taxa de iluminação pública, encaminhamos os relatórios demonstrativos das receitas relativos ao período 01/1 de 2023 até 31/12 de 2023 e ao período 1/1 de 2024 até 31/7 de 2024. E, para informar as despesas com a manutenção da rede de iluminação pública, material de consumo e serviços de terceiros, pessoa jurídica, encaminhamos os relatórios execução orçamentária, despesas relativos ao período 1/1 de 2023 até 31/12 de 2023 e ao período de 1/1 de 2024 a 31/7 de 2024. Sendo que se faz importante no momento, subscrevemos-nos atenciosamente Ana Rosa Gregório, secretária municipal de Finanças. O senhor faz favor, alcança para o vice-presidente. Obrigado, senhor presidente. E eram a correspondência. Obrigado, secretário. Temos uma indicação para discussão e votação. Solicito que o secretário faça a leitura da indicação 011/2024, de autoria do vereador Carlos Ferreira. Indicação número 011/2024, datada em 21 de agosto de 2024. Senhor presidente e nobres pares, o vereador que apresenta subscreve, no uso das atribuições regimentais vigentes, após ouvido o plenário, indica, por intermédio da mesa diretora desta Casa de Leis, ao senhor prefeito municipal, para que realize a recuperação de aproximadamente 500 metros da estrada, depois do pontilhão de sentido Comunidade do Belarmino, antes da serraria, entre a esquerda que vai até a casa do senhor Simar. Senhora Simar. Perdão mesmo. Tinha um ali, perdão. Obrigado, vereador. Senhora Simar. Justificativa. Haja vista que os moradores puxam as pedras com carrinho de mão para terem acesso e diminuir um pouco o barro que forma no local. Sala das Sessões, 26 de agosto de 2024. Carlos Roberto Ferreira, vereador. Em discussão, a indicação 011. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Carlão. Senhor presidente, senhores vereadores, nossos colaboradores, nosso amigo Juarez da Curtivo, que nos honra com a tua presença nesse momento, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, semana passada eu estive na residência da dona Simar, e em um outro momento eu já estive naquela estrada exatamente para ver ela. E isso faz uns 2 anos. E eis que eu voltei lá a semana passada e a estrada continua na mesma situação. Inclusive, na frente da casa da dona Simar, tem alguns lá, tipo assim, 100 metros quadrados aproximadamente, na frente da casa, que eles cascalharam com um carrinho de mão.
puxaram pedras ali, e nem é um cascalho, realmente são pedras quase que basalto mesmo, que eles puxaram ali, bateram com marreta, sei lá o quê, para poder dar uma afirmada naquilo. Então o vereador Gustavo, que aliás também é uma das pessoas que está brigando por que faça a melhoria naquela estrada lá, me falava agora há pouco, que esses dias teve um cidadão aqui que falou que estava procurando serviço já, né? Que a prefeitura estava procurando serviço para fazer a estrada. Mas então está ali uma facinho, pertinho para fazer, né? Então, já achou. Então eu peço, sabe, porque realmente é uma situação bem difícil ali. A estrada é uma paralela ao trilho do trem, e uma região meia úmida em alguns lugares ali. Ali quando chove realmente não tem como sair de carro dali. Fica intransitável. Então, eu acho que eu fiz ofício da outra vez, e agora estou fazendo essa indicação, e espero que a gente seja atendido. Que afinal vamos lembrar que estava procurando serviço para fazer, então está indicado aí um para fazer. Era isso, senhor presidente. Continua aberta a discussão na indicação 011. Em votação, vereador Carlão. Eu sou favorável, senhor presidente. Vereador Gustavo. Favorável, senhor presidente. Vereadora Ede. Favorável, senhor presidente. Vereador Euclides. Favorável. Vereador Almir Santin. Favorável. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Rigo. Favorável, senhor presidente. Vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Indicação número 011/2024, aprovado por todos os vereadores presentes. Passamos para a deliberação de 2 projetos em pauta. Solicito a leitura da mensagem do projeto de lei complementar número 002/2024 do Executivo para discussão e votação em segundo turno. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, encaminhamos a esta Igreja Casa de Leis para a devida apreciação e aprovação pelo Legislativo Municipal projeto de lei complementar que dispõe sobre o regulamento do terminal rodoviário de Guaraniaçu, Paraná, e estabelece outras providências. O presente projeto de lei complementar justifica-se considerando a necessidade de atender à determinação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, contida no Acórdão número 2068 de 2024, Tribunal Pleno, de 18/7/2024. Ademais, requer seja o presente projeto apreciado em regime de urgência, certos da compreensão e apoio dos nobres edis. Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito, 7 de agosto de 2024, Osmário de Lima Portela, Prefeito. Em discussão, o projeto de lei 02, complementar 02/2024. Em votação, vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Vereador Rigo. Favorável, senhor presidente. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Almir Santin. Favorável. Vereador Euclides. Favorável. Vereadora Ede. Favorável, senhor presidente. Vereador Gustavo. Favorável, senhor presidente. Vereador Carlão. Favorável, senhor presidente. Projeto de lei complementar 02/2024, aprovado em segundo turno por todos os vereadores. Solicito a leitura da mensagem do projeto de lei 032/2024 do Executivo para discussão e votação em segundo turno. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, encaminhamos a esta Igreja Casa de Leis para a devida apreciação e aprovação pelo Legislativo Municipal projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, suplementar e estabelece outras providências. O presente projeto de lei trata de suplementação no orçamento através da apuração de superávit financeiro nas contas do município, para inclusão do município no Consórcio Intermunicipal de Assistência Social do Oeste do Paraná, que terá por objeto a instalação e manutenção de unidade de assistência social, casa-abrigo, acolhimento para mulheres. Trata ainda de reforço na dotação de juros do financiamento Finisa, junto à Caixa Econômica Federal e na Secretaria de Assistência Social, alteração para aquisição de veículo para clube de idosos.
Ademais, requer seja o presente projeto apreciado em regime de urgência, certos da compreensão e apoio dos nobres edis. Na oportunidade, reiteramos protesto de estima e consideração. Gabinete do Prefeito, 9 de agosto de 2024, Osmário de Lima Portela, Prefeito. Em discussão, o projeto de lei 032. Em votação, vereador Carlão, Favorável, senhor presidente. vereador Gustavo, Favorável, senhor presidente. vereadora Ede, Favorável, senhor presidente. vereador Euclides, Favorável. Omir Santim, Favorável. vereador Marquinhos, Favorável. vereador Rigo, Favorável, senhor presidente. vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Projeto de lei número 032/2024 do Executivo, aprovado em segundo turno por todos os vereadores. Solicito a leitura da mensagem do projeto de lei, do projeto de decreto legislativo número 01/2024, para discussão e votação em segundo turno. Mensagem ao projeto de decreto legislativo número 01/2024. Senhores vereadores, encontra-se apenso para apreciação e aprovação o projeto de decreto legislativo número 01 de 2024, que aprova com ressalvas as contas do Poder Executivo do município de Guaraniaçu, referente ao exercício financeiro de 2021, e estabelece outras providências. O presente projeto está em conformidade com o inciso 2º, parágrafo único do artigo 233, bem como do parágrafo 5º do artigo 270 e artigo 271 do Regimento Interno, resolução número 01/2016 desta Casa de Leis, do qual acompanha o contido no parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Paraná em anexo. Certo da compreensão e apoio dos nobres edis, na oportunidade reiteramos protestos de estima e consideração. Guaraniaçu, 8 de agosto de 2024, atenciosamente, Comissão de Finanças e Orçamento. Gustavo Antônio Moraes Jesus, presidente, Carlos Roberto Ferreira, relator, Wilson Marcelo Corona, membro. Em discussão, o projeto de lei 01, decreto legislativo. Em votação, vereador Marcelo, Favorável, senhor presidente. vereador Rigo, Favorável, senhor presidente. vereador Marquinhos, Favorável. Omir Santim, Favorável. vereador Euclides, Favorável. vereadora Ede, Favorável, senhor presidente. vereador Gustavo, Favorável, senhor presidente. vereador Carlão. Favorável, senhor presidente. Solicito a leitura da mensagem do projeto de resolução 01/2024 para discussão e votação em segundo turno. Mensagem ao projeto de resolução número 01/2024. Senhores vereadores, encontra-se apenso para apreciação e aprovação o projeto de resolução número 01 de 2024, que dispõe sobre a inclusão, alteração e revogação de dispositivos da resolução número 01 de 2016, regimento interno, e estabelece outras providências. O presente projeto tem por finalidade alterar dispositivos na resolução número 01 de 2016, que trata do regimento interno desta Casa de Leis, com a finalidade de adequar a legislação vigente, especialmente quanto ao processo de prestação de contas do Executivo Municipal, entre outras questões, assim como a revogação de alguns dispositivos. Certo da compreensão e apoio dos nobres edis, na oportunidade reitero protestos de estima e consideração. Guaraniaçu, 8 de agosto de 2024, atenciosamente, José Ivomir de Oliveira, presidente, Omir Santim, primeiro vice-presidente, Euclides Marcelino, primeiro secretário, Edir Fátima Queiroz Sandri, segunda secretária. Temos um projeto protocolado. Barbaridade. Já aprovamos isso. Pode aprovar. Não, mas aí tem que votar por votação. Não tem votação, né? Está perdido. Ele pode ler, né? Você leu o 033? Não, o projeto não. E o Só uma pergunta. projeto de resolução número 1, que pediu. Ok. Obrigado, secretário. Estava meio perdidão aqui. Então, eu coloco em discussão
o projeto de resolução 01/2024. Em votação, vereador Carlão, Favorável. vereador Gustavo, Favorável, senhor presidente. vereadora Ede, Favorável, senhor presidente. vereador Euclides, Favorável. vereador Almir Santin, Favorável. vereador Marquinhos, Favorável. vereador Rigo, Favorável, senhor presidente. vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Projeto de resolução 01/2024, executivo, aprovado em segundo turno por todos os vereadores presentes. Obrigado, vice-presidente, vereador Almir Santin, que me fez eu me achar aqui que estava meio perdido. Brincadeira à parte. Temos um projeto protocolado. Solicito ao senhor secretário a leitura do projeto de lei 033/2024, executivo, abertura de crédito. Projeto de lei E número 033 de 2024. Súmula. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar especial e estabelece outras providências. A Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1. Fica autorizado a abrir no orçamento programado no município para o exercício de 2024 um crédito adicional suplementar até o valor de R$ 128.500 para a cobertura das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Administração e Planejamento, Departamento de Administração, atividades do Departamento de Administração, obrigações tributárias e contributivas, R$ 62.000. Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Departamento de Fomento Agropecuário, aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, equipamento e material permanente, R$ 66.500. Total, R$ 128.500. Artigo 2. Para dar cobertura ao crédito aberto conforme artigos anteriores, será utilizado o resultante de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, em conformidade com o inciso 1 do artigo 41, artigo 42 e inciso 1 do parágrafo 1 do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Destinações de recursos: recursos ordinários livres, superávit, disponibilidade utilizado, total R$ 128.500. Artigo 3º. Fica autorizado a abrir no orçamento programado no município para o exercício de 2024 um crédito adicional suplementar até o valor de R$ 876.202,78 para a cobertura das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Departamento de Fomento Agropecuário, aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, equipamento e material permanente, R$ 598.367,75. Secretaria de Educação e Cultura, Departamento de Apoio ao Estudante e Merenda Escolar, manutenção das escolas municipais, material de consumo, R$ 73.217,52. Equipamento e material permanente, R$ 73.217,51. Departamento de Cultura, eventos culturais, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 5.900. Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte, Departamento de Urbanismo, manutenção da rede de iluminação pública, material de consumo, R$ 125.500. Total, R$ 876.202,78. Artigo 4º. Fica autorizado a abrir no orçamento programado no município para o exercício de 2024 um crédito adicional especial até o valor de R$ 999.550,40 para a cobertura das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Educação e Cultura, Departamento de Cultura, Eventos Culturais, material, bem ou serviço para distribuição, R$ 11.500. Subvenções econômicas, R$ 48.139,29. Outros auxílios financeiros e pessoas físicas, R$ 37.208,33. Equipamentos e material permanente, R$ 26.500. Total, R$ 123.347,62. Total, 1 mais 2, R$ 999.550,40. Artigo 5º. Para dar cobertura ao crédito aberto que trata o artigo anterior,
Em conformidade com o parágrafo 1º, inciso 2º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, o provável excesso de arrecadação da receita, conforme discriminado na tabela abaixo. Receita, descrição, fonte e valores. Valor a incluir no orçamento, R$ 999.550,40. Artigo 6º. Fica autorizado a abrir no orçamento programado no município para o exercício de 2024 um crédito adicional suplementar até o valor de R$ 352 mil para a cobertura das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Educação e Cultura, Departamento de Apoio ao Estudante e Merenda Escolar, manutenção das escolas municipais, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 20 mil. Departamento de Creches, manutenção dos centros de educação infantil, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 35 mil. Departamento de Transporte Escolar, manutenção do transporte escolar, material de consumo, R$ 30 mil. Material de consumo, R$ 34 mil. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 30 mil. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 50 mil. Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte, Departamento de Urbanismo, manutenção da rede de iluminação pública, material de consumo, R$ 153 mil. Total, R$ 352 mil. Artigo 7, o 7º. Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior, serão utilizadas anulações parciais ou totais das seguintes dotações orçamentárias, em conformidade com o parágrafo 1, inciso 3º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Secretaria de Educação e Cultura, Departamento de Apoio ao Estudante e Merenda Escolar, manutenção das escolas municipais, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, R$ 34 mil. Departamento de Transporte Escolar, manutenção do transporte escolar, passagens e despesas com locomoção, R$ 60 mil. Passagens e despesas com locomoção, R$ 105 mil. Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte, Departamento de Urbanismo, manutenção da rede de iluminação pública, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 153 mil. Total, R$ 352 mil. Artigo 8. Fica alterado simultaneamente programação financeira, cronograma de desembolso LDO e PPA, no que for necessário para a implementação da suplementação desta lei. Aí, artigo 9º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 23 de agosto de 2024, Osmário de Lima Portela, Prefeito. Era este o projeto, senhor presidente. Informa as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, que o projeto de lei 033/2024 está disponível para a emissão dos pareceres. Declaro encerrada a ordem do dia. Declaro aberto o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Gustavo. Boa noite, colegas vereadores, vereadora, pessoas aqui presentes, meu amigo da Cortiva, os colaboradores dessa casa, meu boa noite. Peço um ofício à Secretaria de Indústria e Comércio, hoje, em uma das visitas em um comércio da cidade, um comerciante reclamou da questão das licitações agora não é mais feito aqui na prefeitura. Isso não é uma questão é uma determinação, é uma lei federal e agora vai ser tudo pelo BNC, que é a Bolsa Nacional de Licitação de Compras, no caso. Então, é do Banco do Brasil, né? E vai ser através deles. Não é um sistema diferente. Antes o pessoal se reunia numa sala e cada um dava o seu preço. E agora tem toda uma sistemática, é tudo computadorizado e tal. Então, eu sugeria ao secretário de Indústria e Comércio que a prefeitura visse a possibilidade de estar contratando um palestrante que tivesse conhecimento técnico disso, para abrir para esses comerciantes um curso, para que eles tenham em igualdade com todos. Por exemplo, assim, de repente alguém que está em casa falando, mas é fácil, eu sei fazer, mas para muitos é difícil.
As primeiras vezes, principalmente, é bem complicado. Então, eu sugeria que, para que esse recurso, a prefeitura não pode determinar, seja o prefeito quem for, seja o secretariado quem for, determinar que fique no nosso município. Mas, no meu entendimento, se eu não estiver errado, a prefeitura pode dar esse auxílio para essas pessoas estar preparadas para não perder nessa hora por falta de conhecimento. Então, eu acho que seria de grande valia aos comerciantes do nosso município prepará-los para que tivessem essa condição de participar e ganhar. Até para não acontecer, de repente, de alguém ir lá e dar um lance equivocado e daí sair com prejuízo. Então, para que seja uma coisa boa para eles. Eu acho que seria, no meu entendimento, de grande valia que os comerciantes do nosso município, a grande maioria, não... Posso dizer que, de repente, eu esteja equivocado, mas acho que acredito eu que a grande maioria nem sabe como que funciona isso, né? Então, é novidade para muitos. Então, acredito eu que seria de extrema importância para o comércio local nosso ter uma facilidade maior, tendo esse curso para eles poderem participar. Seria isso. Muito obrigado. Suas solicitações serão encaminhadas aos órgãos competentes. Continua aberto o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Olmir Santin. Senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, Juarez, que está presente, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, aos nossos colaboradores, peço à mesa que envie um ofício ao prefeito, Osmário Portela, esclarecendo se na licitação da coleta do lixo está previsto aquelas chamadas torres, alguns torres que estão amontoando, vai uma pessoa na frente amontoando e depois vem o caminhão. E está sendo muito demorado e os cachorros estão fazendo festa e deixando o lugar sujo. Então, se tiver na licitação a permissão de fazer isso, se tiver jeito de mudar, ou se não tiver na licitação, que corrija a empresa para que não faça isso, porque está deixando um monte de sujeira nesses locais aí onde os cachorros mexem. Obrigado, senhor presidente. Suas solicitações serão encaminhadas aos órgãos competentes. Continua aberto o pequeno expediente. Com a palavra, o secretário vereador Euclides. Obrigado, senhor presidente. Boa noite mais uma vez. Eu gostaria que a mesa encaminhasse um ofício para o setor competente. Eu fui alcançado por algumas pessoas curiosas em relação a esta readequação que houve na lombada elevada de frente ao Poder Executivo, e as pessoas queriam saber se vai ser feita essa readequação em todas as demais lombadas da cidade. Seria este o meu ofício hoje, senhor presidente. Suas solicitações serão encaminhadas aos órgãos competentes. Muito obrigado, senhor presidente. Continua aberto o pequeno expediente. Peço que o vice-presidente vereador Olmir Santin assuma os trabalhos da mesa. Obrigado, senhor presidente. Continua aberto o pequeno expediente, com a palavra o vereador Ivomir ou Zé Bombeiro. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, pessoal que nos assiste nas redes sociais, hoje jovem estudante do projeto Conhecendo o Mundo, que vão usar a tribuna logo após o pequeno expediente, chegar ao recinto. Obrigado pela presença. Senhor presidente, eu peço que envie ofício para o prefeito municipal,
que agilize com a máxima urgência cascalhamento nos 2 acessos aqui na comunidade da linha Secato. Primeiro do senhor Ézio Secato, é um produtor de leite, produz até uma quantidade grande e devido falta de manutenção, falta de cascalho na estrada, afundou os trilhos e o meio da estrada vai raspando o motor do caminhão. Tem meio metro de cada trilha afundada, então tá horrível. Na mesma comunidade, no senhor Leonir Quinaldi, próximo vizinho também, a estrada, o acesso do homem está horrível. Peço que façam um patrulhamento com cascalho urgente. 2 produtores, 2 moradores da comunidade da linha Secato. Senhor presidente, esse outro ofício aqui está ficando até chato. Eu subi nessa tribuna aqui mais uma vez para falar do mesmo assunto. Só que esse ofício agora eu peço que encaminhe a promotoria pública. Com o SAMU está de piada, né? Mais uma vez, na noite de ontem, um grave acidente do KM 540, onde uma ambulância do SAMU estava Cascavel, mas estava levando pessoa de Guaraniaçu, estava levando um paciente para lá, e a outra, sabe Deus qual cidade que estava, aquela que era para estar atendendo o trauma. E mais uma vez, ficou uma criança aguardando a ambulância, teve apoio de ambulância do IBEMA, apoio de ambulância do Campo Bonito, mas infelizmente todos sabem que a ambulância do município é ambulância de transporte, não é ambulância de dar a primeira resposta. Não tem um oxigênio, não tem uma tábua, não pode impulsionar um soro, não pode fazer nada, eles são um condutor. E mais uma vez aconteceu essa palhaçada. Infelizmente, hoje de cedo, segundo a informação, veio a óbito um dos envolvidos, uma criança daquele acidente. E o povo, mais uma vez, pereceu. Então, eu peço que envie esse ofício à promotoria pública do município de Guaraniaçu, que já é a 3ª vez que eu envio o ofício para o Consamu, não resolve. Então, que apure essa falta de competência, essa brincar com vida, não. Ou pegue e abandone de uma vez, porque se está recebendo para ter a ambulância do nosso município, que mantenha os trabalhos. Que o jeito que está não dá. Era a equipe desesperada, pessoal sofrendo. Veio a ambulância no local, faltou oxigênio, a ambulância teve que ir no hospital buscar um oxigênio emprestado, botar nessa pessoa. Infelizmente, é uma palhaçada. Então, eu peço que envie esse ofício ao promotor que apure esse caso com a máxima urgência. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador José Bombeiro, suas solicitações serão encaminhadas. Continua aberto o pequeno expediente. Não tendo mais vereador que queira fazer uso da palavra pequeno expediente, peço ao presidente que retorne aos trabalhos. Não tendo mais vereadores que queiram fazer uso da palavra do pequeno expediente, abro espaço na tribuna para os alunos do Colégio Desembargador. Celso Cavitioli, Érica Lemos França da Silva, Heitor André dos Santos Bonfim e Vitor José Nunes, participante do programa Ganhando o Mundo, que falarão sobre suas experiências durante o intercâmbio. Convido os nossos alunos que subam à tribuna. Quem que é esse? É o Vitor e ela é a... Vitor quem? Oi, você. Então vamos usar a tribuna, a Érica e o Heitor. Pessoal, o microfone está aberto, fique à vontade. Bom, não sei muito bem por onde começar.
Bom, vamos abrir para perguntas, eu acho que é mais fácil. Boa noite. Boa noite também para todos os vereadores, senhora vereadora, servidores dessa casa, as pessoas que nos acompanham também através das redes sociais, os demais alunos que estão conosco e familiares que estão conosco aqui nessa noite. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei 5 meses. E como é que foi? Maravilhoso. Uma experiência ótima. O que mais foi maravilhoso? Difícil dizer, mas eu acho que a experiência como um todo, tudo se juntou para ser alguma coisa boa. Tanto na minha vida acadêmica, quanto eu fiz muitas amizades lá, conheci muitas pessoas, tive a oportunidade de ir para muitos lugares, aprender uma nova língua. Então, de modo geral, acho que tudo isso contribui para ter sido uma grande experiência na minha vida. E o que se pretendia antes, como profissional, seguir uma carreira? Se essa tua viagem mudou alguma coisa do que você, digamos assim, pensou e, de repente, idealizou para o seu futuro? Bom, eu já antes idealizava ser acadêmico, né? Eu pretendo me formar em História, fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, seguir por essa carreira acadêmica de fazer pesquisa, desde antes do intercâmbio. Mas eu acho que o fato de eu ter ido para o intercâmbio fez eu entender como funciona o processo cultural de um outro país e esse intercâmbio cultural. Por exemplo, a gente estava acompanhado na volta pela, se não me engano, uma representante da embaixada brasileira na Austrália. Então, essa troca cultural acho que foi muito relevante. Mas, assim, de mudar a minha perspectiva do que eu quero ser para o futuro, eu acho que só aprimorou o que eu já tinha. Muito bem. E a última pergunta, senhor presidente, se me permite, o que mais te chamou a atenção? Qual é a principal diferença em relação ao Brasil e lá? O que mais te chamou a atenção lá que poderia, de repente, ser implantado aqui? Pergunta muito boa. Eu acredito que seja a utilização de dinheiro público, de modo geral. Creio que isso seja o principal ponto, porque lá a educação não é sucateada, como aqui eu acho que é a única coisa que eu posso afirmar, sim, porque eu tive mais presente ali no meu cotidiano. Lá as estruturas de todas as escolas públicas são até melhores que as particulares, é simplesmente incrível. Uma escola pública lá é do tamanho de uma universidade aqui, então uma coisa realmente muito surpreendente. Inclusive os professores também lá são muito bem valorizados, eles recebem salários altos, estão no topo ali da sociedade. Então acho que isso é o principal ponto. Obrigado a você que respondeu as perguntas. Obrigado, senhor presidente. Se for pela continuação, quiser usar a palavra, Rico, já vem? Parei para cá. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, pessoas já nominadas, são as presentes de hoje. Dar os parabéns a vocês e todos os envolvidos, né? Não é só vocês, tem a família de vocês, os professores, amigos, todos colaboraram para que vocês estivessem lá também, né? E gostaria de ouvir também, desculpa, qual é o seu nome? Érica. Érica, o que você tem para dizer para nós, como que foi sua vivência lá? Então, eu quero dar boa noite para a mesa e foi uma experiência muito boa, muito, eu não sei nem como explicar isso, mas foi muito boa, teve muita coisa diferente. Eu tive que trocar de família 3 vezes, então já deu uma mudada ali do que os meninos, eu acredito que nenhum deles trocou de família. E aí eu tive uma experiência totalmente diferente do Brasil. Que nem o Heitor falou, a gente vê um mundo diferente, experimenta uma cultura nova, a gente conhece pessoas novas, foi incrível. Eu estava numa escola com 13 brasileiros, então a gente aproveitou muito, a gente foi para muito lugar novo, a gente conheceu pessoas incríveis que nos ajudaram em todos os nossos momentos que a gente precisava lá, a gente sentia que a gente tinha um apoio, e isso foi muito bom. No geral, foi uma experiência muito boa, E quem tiver a oportunidade de estar indo para outro país, conhecer uma nova cultura, eu super recomendo. Nova Zelândia é um país incrível. Quem quiser ir para lá tem que ir, aproveitar a oportunidade, não pode perder essa oportunidade, porque é muito bom, muito, muito bom. Usar a palavra, Marquinhos, sua vez. Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, aos senhores vereadores, aos alunos presentes, aos pais. Eu queria primeiramente dar parabéns a vocês, aos pais que se sentem orgulhosos de ter esses filhos que tiveram essa oportunidade. Muitas pessoas queriam estar no lugar de vocês, né?
E que legal que vocês foram representar a Guaraniaçu aí em outros países. A experiência que vocês trazem para passar para a população de Guaraniaçu e os amigos, né? Isso é interessante e importante. Seria isso, senhor presidente. O vereador Almir Santin. Boa noite a todos. Parabéns aos alunos que participaram desse programa, né? Porque tiraram as melhores notas, né? Então, são alunos que realmente se dedicam ao estudo e aproveitaram essa ida para trazer novos conhecimentos. Eu queria fazer uma pergunta assim, no geral, o que você viu, não só a parte de estudo, mas no geral, é melhor viver lá ou no Brasil? Essa é uma pergunta analisando que tudo, pega, né? Não só... É uma pergunta que pega, porque eu vi uma frase que é muito boa, que descreve bem, porque a parte boa do Brasil não tem lá, mas a parte boa de lá não tem no Brasil. Então, por exemplo, a família, eu senti muita falta dos meus pais, da minha irmã, da minha cachorra e do cunhado também. Salve aí, hein? Pode deixar. E a comida lá era boa, mas não tem nada melhor do que a comida da mãe, do que um bolo de cenoura ali bem feito. E a gente, eu diria, para viver economicamente, tipo, lá é melhor. As casas não têm um nível de pobreza extremo, que você passa em lugares e você vê ruas sem asfalto ou com asfalto péssimo, casas caindo aos pedaços e pessoas morando nessas casas. Lá a gente não vê isso. Lá, todas as casas têm o mesmo nível, digamos assim, todas têm ar-condicionado, pelo menos 1 ou 2 ar-condicionados, todas as casas têm aquecedores, chuveiro quente, essas coisas assim. E no Brasil, talvez a gente não veja isso em todos os lugares, mas em questão emocional, eu diria que viver no Brasil é melhor. Você quer responder essa pergunta? Bom, respondendo a mesma pergunta, eu acredito que, como ela falou, a questão economicamente lá é muito melhor, por ser um país de primeiro mundo, porque é uma construção que vem de muito tempo atrás, né? Mas isso não quer dizer, isso não significa que lá não tenha problemas sociais. Porque lá nós temos, por exemplo, a questão dos aborígenes, que constituem principalmente uma população de rua. Você conseguia ver ali nos centros um ou outro morador de rua, então uma situação que lá é um problema social bastante agravante. Porém, de modo geral, eu acredito que as pessoas tenham mais oportunidade do que aqui, porque o nível de escolaridade lá é melhor. Então, tem essa construção, né? Uma coisa leva a outra. Então, por exemplo, é muito fácil você conseguir um emprego lá, mesmo sendo imigrante. A gente conversou com alguns outros brasileiros que lá estavam há algum tempo, que vieram lá para morar como migrantes, lutaram para conseguir o primeiro emprego e foram avançando, seguindo carreira, fazendo faculdade, etc. E todos disseram sempre a mesma coisa: para conseguir o primeiro emprego é difícil, mas depois que você consegue, você vai angariando, de certa forma, não seria popularidade, seria um status, né, o qual você carregaria, que você está sendo um trabalhador, esse cara trabalha, etc. Né, uma ética meio neoliberal sobre ver o trabalho. Enfim, mas eu diria que é isso, é a oportunidade que as pessoas recebem. Aqui tem gente que não tem, no Brasil, eu digo de um modo geral, que não tem acesso à escolaridade, não tem acesso a uma escola, e os que têm, às vezes, não é escola de qualidade, né? Outra coisa eu acho relevante, o preço das coisas lá não são super, hiper, mega faturadas, que nem aqui no Brasil. Até se você converter do dólar para o real, lá é mais barato, por vezes. Então, outra coisa que chama atenção sobre viver lá. Mas, como ela também disse, a questão da família, a família não tinha lá, né? Então, evidentemente, eu sentia falta. Comida também, aqui no Brasil, é muito melhor. Eu diria que uns 200% da comida do Brasil é muito melhor que a de lá. Nossa, tempero eu senti falta de lá também. Enfim, acho que seria isso. Ok. Não, eu só fiz essa pergunta, vou falar para vocês, porque a FAEP, cada vez que fazia reuniões, sempre tinha um
um agricultor, um presidente de sindicato, mas nos Estados Unidos é melhor, na Europa é melhor, e a FAEP levou uns 300, mais ou menos, pessoas para lá, viajar à Europa, visitar a Europa e ir nas propriedades, e todos voltaram de lá, e ninguém mais fala que na Europa é isso, nos Estados Unidos é aquilo, porque aqui é muito melhor que lá. Né? A agricultura, a renda pela agricultura, né? Então, por isso que eu pedi, sei lá, era melhor de viver aqui, né? É que no Brasil... O Brasil a gente... é um país maravilhoso, né? Comumente a gente se refere ao Brasil na geopolítica global como o celeiro do mundo, né? Porque a gente tem essa característica, né, a gente vende arroz para a China, por exemplo. A gente é o maior exportador de arroz do mundo. Então, eu acho que nessa característica agrícola do Brasil, é um ponto forte do Brasil, mas, tirando isso, né, a fonte de renda da agrícola do país, os outros países têm dinheiro de sobra, eles conseguem comprar comida, né, da gente. Então, acho que é um ponto relevante, mas eu ainda hei de discordar que o Brasil ainda tem que melhorar em muitos pontos para alcançar esses países. Vereador Euclides. O senhor vai fazer o resumo? Viu, minha gente do céu, eu tinha pensado num monte de coisa para perguntar para vocês. Quando vocês estiveram aqui, eu desejei que fosse tudo bem a viagem, que Deus abençoasse, que vocês fossem e voltassem contar isso para nós. Então, eu quero dar um abraço em vocês. Hoje aconteceu umas coisas comigo. Pode continuar. Estou satisfeito. Satisfeito, senhor presidente. Desculpem, gente. Vereadora Aide. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, os familiares que aqui estão, as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Tem um monte de perguntas, de curiosidade, mas vou fazer algumas só para a gente, né, ser mais breve. A Érica estava na Nova Zelândia. E o Heitor? Na Austrália. Na Austrália. Como que vocês se comunicavam com a família que vocês estavam, na casa que vocês estavam? Em inglês. Desculpa. Em inglês. Não, mas falando do processo... Os familiares todos também em inglês? Todos falavam inglês. A Érica também? Sim. Também. Essa parte é uma curiosidade da população em geral. Eu falei, deixa que eu vou perguntar quando eles estiverem lá. Porque esses dias nós estávamos comentando e as pessoas falaram, como é que se comunicar? Eu falei, acho que é inglês, provavelmente, mas até a pergunta foi assim, mas será que todos os familiares falavam inglês? Sim. Todos. Eu vou responder essa pergunta agora. Posso falar rapidão? Eu acho interessante. Depois ela responde a mesma pergunta. Eu achei interessante. No começo foi difícil para todo mundo, mas eu acho que a gente ter aprendido o inglês foi a melhor forma possível da gente ter aprendido um outro idioma foi na prática. Então, acho que foi uma oportunidade muito grande para aprimorar isso. Também a gente teve aulas teóricas antes de ir para lá, mas lá foi onde se concretizou todo esse conhecimento adquirido de forma teórica, né? Então, foi maravilhoso, né? A gente, agora, na escola, a gente conversa em inglês aleatoriamente, a gente tem essa habilidade agora. Ai, que bom, né? Isso é um incentivo para quem está estudando aí, que não gosta muito da língua, não quer fazer um cursinho, de repente, né? Eu acho que tem que repensar, né? E, além da língua, os costumes na casa, a questão de organização, de acordar, de fazer os afazeres, isso é parecido com o que vocês tinham na casa de vocês ou é totalmente diferente? É totalmente diferente no meu caso. É que cada família tem uma particularidade, né? Que nem lá tinham muitos imigrantes onde eu estava. Então, eu tive um amigo, ele ficou numa família que era indiana e sul-africana ao mesmo tempo. Então, eles tinham costumes um pouco mais diferentes. Por exemplo, eles não entravam com calçado dentro de casa, né? Já na minha família, é liberado. Aqui a gente não tem esse costume, né? O calçado está sujo, a gente tira, né? Lá eles entravam normalmente, né?
Ele tem essas particularidades, assim, que aqui talvez seria considerado falta de educação, mas lá é normal, etc. Seria, resumidamente, em síntese, isso. As aulas são aplicadas, os professores, mais ou menos parecido como é aqui no Brasil? No mesmo sistema, professores por disciplina, é mais ou menos igual? Como é que é? Boa pergunta. Eu vou responder uma coisa, mas, por exemplo, eles que estiverem em outros contextos vão lhe responder de forma diferente. Na minha escola, cada professor tinha um jeito de dar aula, um jeito de organizar a sala. Então, é bem aquela coisa que a gente vê nos filmes norte-americanos, que cada professor tem sua própria sala de aula e ele organiza do jeito que ele gosta ou pretende. Então, por exemplo, a minha professora de ciências, ela gostava de organizar a sala de aula em pequenos grupos. Né? E ela fazia muita atividade dinâmica. Por exemplo, a gente fazia uma espécie de quiz no Kahoot. Em outras oportunidades, ela também fazia jogos. Fazia muitas dinâmicas, né? Meu professor de história já era mais raiz. As carteiras enfileiradas, ele dava a aula dele, que nem é mais parecido aqui no Brasil, slide, lendo e falando, explicando. Mas, enfim, tem essa questão do professor ter a liberdade para preparar a sua própria aula de modo geral, assim. Não só a aula, a sala, o conteúdo, inclusive, etc. Os alunos vão na sala do professor ou o professor vai para a sala dos alunos? Os alunos vão para a sala. Para a sala dos professores. Exatamente. Diferente, né, do que vocês estão acostumados aqui. Exato. Inclusive, na minha escola tinha blocos. Então, tinha um bloco A, B, C e estava sendo construído D, porque a minha escola era muito recente, tinha sido inaugurada em 2019. Então, cada bloco seria para uma respectiva matéria. Então, no bloco de ciências, lá teria laboratórios com todo o equipamento, beckers, etc. E em educação física, teria as academias. Lá eles fazem academia em educação física, que nem a gente tem aqui as academias, lá tem dentro da escola. Dentro da escola. Dentro da escola. Na tua também era assim, Érica? Gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso também. Bom, começando pela questão da família, né? Eu acho que fui a mais diferente, eu tive que trocar de família 3 vezes, porque eu tive alguns problemas com a primeira família. Aí eu fui para uma família temporária, fiquei 1 mês e pouquinho ali com ela, e aí eu fui para minha família oficial. Inclusive, a minha terceira host mom, ela era argentina, então, às vezes eu tinha contato com o espanhol ali em casa, ela falando com o filho dela, o filho mais velho. Às vezes eu escutava ali um espanhol, coisa assim, mas eu não falava em espanhol com ela. Comigo, ela só falava em inglês, porque era uma orientação da escola, né? Porque a gente foi lá para aprender o inglês, então a gente tinha que falar inglês e escutar em inglês. Em questão da escola, a minha escola era muito grande. Ela tinha um bloco B, o C, o D, W, V, P e o bloco S. E ele era gigante, era muito grande. Eles não eram organizados por questão de A, B, C, certinho assim, eles meio que eram aleatórios. E aí, mas sim, os blocos eram organizados. Tinha o bloco de ciências sociais, que no caso entra história, geografia, e tinha o bloco de educação física, que a gente tinha várias quadras de basquete, tinha quadra de vôlei, tinha um campo, tinha uns 3, 4 campos para a gente jogar o que fosse. E a gente também ia na sala do professor. Tinha alguns professores que... Cada sala, na verdade, tinha uma organização diferente. O meu professor de ciências, por exemplo, eram 2 mesas super grandes em que os alunos ficavam sentados em volta dela, e ele também gostava de aplicar a aula do jeito daqui, no caso, lendo slide, ali, explicando a matéria e tudo mais. Já, por exemplo, a minha professora de espanhol, que eu fazia espanhol na escola, ela também era em pequenos grupos, e aí ela também explicava algumas coisas, às vezes passava um vídeo e tal, mas, no geral, eu acho que é mais parecido do que, por exemplo, a escola do Heitor, que eles explicavam ou tinham uma coisa mais dinâmica. As minhas aulas mais dinâmicas eram as aulas de educação física mesmo, em que a gente tinha 2 aulas práticas, em que a gente saía, ou a gente jogava vôlei, ou a gente jogava um jogo neozelandês, que é o Kiora-Ri, que é um jogo bem diferente. E foi muito difícil para aprender, mas é muito massa de jogar. E a gente jogava, esse jogo era no campo,
E às vezes alguns meninos estavam lá chutando bola, coisa assim, mas era bem massa também, eu gostava bastante. Quantas horas de aulas vocês tinham diariamente? Eu começava às 9 na segunda, na terça, na quinta e na sexta. Eu começava às 9 da manhã e saía às 13h15 da tarde. E na quarta eu começava às 9h30 e saía às 13h15 também. E tinha um intervalo na hora do almoço? Não tinha esse intervalo? Eu tinha 2 intervalos. Tinha 2 intervalos. O primeiro intervalo começava às 11h20 e ia até... Não, começava às 11h05 e ia até 11h20. Aí o segundo intervalo começava às 1h30 e ia até 2h15. E nesse intervalo você podia ir para casa ou não, tinha que ficar na escola? Não, a gente tinha que ficar na escola. Ficar na escola. Esse intervalo seria como se fosse um recreio só. Como se fosse o recreio só mesmo. Como se fosse um recreio. Então, é uma escola quase que tempo integral, então, né? Exato. Nossa, um monte de pergunta, mas eu tenho os colegas também. Existe contraturno lá? Não. Ainda bem. É que você falou que que você fazia uma outra língua, né? Você praticava uma outra, então não era seria dentro da própria grade curricular você fazia essa aula. Na minha escola tinha uma coisa similar, que seriam as aulas extracurriculares, que diferente da escola dela, eu começava às 7h40 a minha aula. Na verdade era às 8h, mas o horário de chegada tinha que estar lá às 7h40. Então, muito parecido com o que a gente tem aqui, só que a gente saía às 3h, né? Só que havia umas aulas extracurriculares que você poderia escolher entre diversas matérias, ou coisas como, por exemplo, xadrez, aula de artes, de pintura de tela, esportes também, esse é depois videogame. Do horário. Depois do horário. Começaria a partir das 3h, que é o horário onde que encerrou, até as 4h. Eu fazia lá xadrez e também eu fazia... artes, eu fiz artes durante um período, mas eu fiz só por 2 semanas, que daí eu comecei no finalzinho do último trimestre, quando eu estava indo embora, e eu não tive a oportunidade de ficar por muito tempo. Nossa. E a língua, as aulas eram ministradas em inglês, todas elas então? Todas em inglês. Todas em inglês também, né? Na sala de aula. Não se falava a língua do país, era inglês, né? Tem uma outra, eu só quero saber mais uma. E a curiosidade dos colegas quando vocês chegaram aqui? Foi grande. Amigo, vou deixar, não responde, pode deixar que eles vão perguntar. Já me prolonguei demais. No primeiro dia... Seria isso então, pode? Deixa depois alguém pergunta. Falando brevemente, quando a gente chegou lá, eles recepcionaram a gente muito bem. Eu acho que de todos os países, os australianos foram os mais bem... como é que fala? Que eles recepcionaram a gente muito bem. Todos foram muito gentis com a gente no começo. Eles entendiam que a gente não tinha ali aquela facilidade com o inglês. Então eles foram super prestativos com a gente fez amizades lá. Eu digo, na minha escola era um grupo de 10 brasileiros e na minha turma eram 7. Então eu acho que eu digo por todos os meus colegas, a gente fez amizades assim para a vida inteira. Eu ainda continuo conversando com alguns amigos pelo Instagram, etc. Então, acho que eles foram super acolhedores com a gente. Mas então, parabéns pela coragem de estar lá, por tudo que vocês fizeram, por ter representado o nosso país, né? A gente fica orgulhoso. Vocês são um orgulho para nós aqui no nosso município, pode ter certeza. Eu teria um monte de outras coisas, mas senão nós vamos ficar aqui a noite toda aí, eles vão acabar me matando. Na outra, eles não vão me deixar mais fim para a sessão. Seria isso, senhor presidente. Eu sugiro que a vereadora Ede marque uma janta e convida os alunos, né? E leva os outros colegas junto também, né? Vereador Gustavo com a palavra. Mais uma vez, boa noite a todos. Quero começar também dando os parabéns a vocês, aos pais, familiares, no caso, que também é muita cobrança, com certeza, da parte dos pais, né? E a escola também, pelo empenho da escola para vocês terem chegado lá, né? Então, a Ede começou minha pergunta, né? Eu estava com curiosidade de 2 coisas. Uma era a questão, como é que foi a chegada de vocês lá e a volta de vocês aqui, né? Como que foi aqui agora, aquela curiosidade de todo mundo, teve que pegar, de repente na escola, foi uns 15 dias até matar a curiosidade de todo mundo? Então, sobre a minha chegada,
eu já fui totalmente diferente. O pessoal de lá, ele não é nem um pouco receptivo. Só a questão da minha família mesmo, ali, o pessoal do colégio e tal. Mas, tipo, os alunos, eles eram muito fechados. Eles não falavam com a gente, eles não vinham até a gente, eles não perguntavam nada. A gente que tinha que ir até eles para conseguir fazer amizade. E aí eu comecei a fazer amizades de pessoas que moram lá nos últimos 2 meses ali. Tipo, nos 3 primeiros meses eles não falavam comigo, eles não olhavam na minha cara, eles não existia para eles, sabe? E é uma escola que recebe muito aluno intercambista, a escola que eu fiquei lá, e ainda assim eles não têm essa abertura tão grande que nem na Austrália, né? E isso foi bastante um choque cultural, porque o brasileiro é curioso, né? Qualquer coisa nova ele está perguntando, ele quer saber, ele é curioso. E lá não, eles não perguntavam nada, e a gente ficava tipo, oi, eu tô aqui, você quer perguntar alguma coisa? E eles não estavam nem aí e estavam vivendo a vida deles. Mas aí a gente percebeu isso e a gente começou a ir até eles, começou a perguntar, começou a fazer brincadeiras. E aí eles começaram a ser mais abertos também. E aí, a partir desse momento, eles são muito legais também, são muito gente boa, fazem brincadeiras com a gente também e tudo mais. E em questão da chegada, eu acho que foi mais legal ainda, porque eu fui a última a chegar, né? E aí os meninos já tinham chegado, mas o Heitor e o Celso não tinham voltado para a escola ainda, né? Então, eles não tinham voltado para a escola ainda, mas o Vitor já tinha voltado, então já sabiam que estava ali chegando, né? E aí eu cheguei, eu achei que ia ser tipo uma surpresa para todo mundo, mas na verdade eu que fui surpreendida, porque a Márcia, minha pedagoga, ela fez uma surpresa para mim com toda a turma do curso de formação docente, com todas as turmas ali, e tipo para me receber, e foi muito emocionante. Eu chorei lá na hora porque eu não esperava. Eu achei que eu só ia chegar e ia ir para minha sala, todo mundo ia ficar, nossa, ela voltou. E eu fui surpreendida e foi muito bom. E aí começaram as perguntas, toda hora surge uma pergunta nova, alguém uma curiosidade, e aí a gente começa a responder e aí já vão surgindo mais dúvidas e é muito massa de responder. Eu me sinto muito orgulhosa de mim mesma por poder responder essas perguntas. Respondendo a mesma pergunta, eu acho que eu ouvi muitas vezes, desde que eu voltei, e aí, como é que foi na Austrália? Como é que foi? Conta para nós. Eu ouvi muito essa frase. Mas acho que, como ela disse, é muito gratificante a gente poder responder essa pergunta, né? Porque a gente teve essa oportunidade de viajar para um outro país. Então, acho que é muito gratificante eu poder responder essa pergunta. E também eu fui bem recepcionado na minha turma. Eu também fiz uma surpresa. No dia, a pedagoga tinha me chamado, não, nós temos que ver que não sei o que das suas notas, né? Como é que a gente vai fazer para repor. Ela me enrolando lá e a turma estava preparando a festa. Né? Fizeram na multiuso lá no desembargador, enfim. Mas eu também fui muito bem recepcionado aqui. Na família também, foi recepcionado com comida, feijão com arroz, né? Principalmente. Estava com saudade já. Não, para me encerrar, eu ia falar também da comida, porque o reforçado, assim, para não dizer gordo, né, tinha que querer saber da comida, né? Porque, assim, muitas pessoas conhecem aqui o Paraguai, que é cidade vizinha, um país vizinho nosso aqui, muita gente vai para lá. A gente já vai aqui, atravessa pertinho, são 195 km, dá 200 km daqui lá, a gente já vê uma diferença na alimentação deles, e eu fico escutando essa parte do inglês. Eu lembro do What's Your Names, alguma coisinha assim, muito pouco, né? Então, mas eu acredito que vocês vivenciando lá deve ter sido mais fácil do que, ou não? Porque assim, quem que não vai ali no Paraguai, claro que é uma língua bem mais simples, né? Mas quem que não vai lá no Paraguai e vem lá já com um sotaque, puxando alguma conversa, querendo falar que nem eles lá, xirá e tal. Então, assim, foi mais fácil do que vocês esperavam ou não? Bom, eu acredito que inglês não seja tão difícil assim, comparando com o espanhol e o português, porque só vejam as conjunções verbais que tem no português. Né? Em um verbo você tem 12 conjunções verbais. No inglês não, você tem o verbo que serve tanto para o presente quanto para o futuro e o verbo no passado. Pegando, por exemplo, o verbo can. You can, you will can, and you could. No passado, esse último. Né? E o segundo, no futuro, enfim. É o verbo poder, né? O verbo can.
Então, eu acho que a conjunção verbal no inglês é simples. O inglês é uma língua simples. O único problema é que, por vezes, é meio afastado, né? Porque é uma língua anglo-saxônica. Então, por vezes, é mais fácil você aprender italiano, espanhol, francês, porque é uma língua que deriva mais do latim, que é mais próximo do português. Mas, tirando essa barreira, eu acho que o inglês é uma língua... Talvez dizer simples, talvez seja meio... Enfim, não muito modesto, mas eu acredito que seja uma língua legal de aprender. Foi difícil no começo, as primeiras semanas, né? Como qualquer processo de aprendizagem, sempre se dá difícil, mas acho que os frutos colhidos acho que foram muito, muito gratificantes, de modo geral. Respondendo a mesma pergunta, eu tive um choque de realidade quando eu cheguei no país, que eu tive o primeiro contato com o inglês. Foi no avião, na verdade, mas ali não foi tanto também, eu entendi um pouco inglês. Porque eu fui pensando, não, o meu inglês básico vai resolver, eu vou viver 5 meses ali, de boa. Eu cheguei lá, a minha coordenadora da escola começou a falar com a gente, eu fiquei desesperada, eu não entendia uma palavra do que ela falava. Eu estava desesperada, eu estava, meu Deus, o que essa mulher está falando? E aí, o que eu faço agora? E eu estava muito nervosa, aí eu já não entendia mais nada, porque eu já estava nervosa, já estava ansiosa. E aí a gente, tipo, e para onde eu fui tem muita... Eu acho que na Austrália também tem influência britânica. E o inglês britânico ele é um inglês mais fechado, um pouquinho mais difícil ali. E aí já misturava a questão da cultura maori, neozelandesa, em que eles tinham um pouquinho mais, falavam muito rápido, e aí já misturou tudo. Aí o inglês britânico, que é um pouco mais fechado, rápido, e aí eu fiquei desesperada porque eu não estava entendendo nada, mas aí o primeiro contato com a minha host family foi muito... Eu não entendia nada, eu tive que começar a usar o tradutor com ela, sendo bem sincera, eu tive que usar o tradutor, não tem problema usar o tradutor. E aí, mas depois ali da primeira semana eu já estava entendendo tudo de boa, já estava... Aí dos 15 dias eu já estava falando melhor, e aí eu fui vendo a minha evolução acontecendo, e foi muito bom ver isso. A palavra do Dr. Carlão. Na verdade, para aqueles que estiverem me ouvindo, eu aprendi o seguinte, que a melhor coisa que você faz quando você vai num país estranho, você fala em português. Porque se você tentar falar espanhol, eles sabem que você não sabe falar, e daí é ridículo. Você chega lá e tenta castelhanar, né? É ridículo, eles acham ridículo, porque a gente não sabe, então fala português. É igual os treinadores que vêm de outro país e tenta falar em português, né? É uma merda. Fale a língua deles, porque daí alguém traduz, porque é horrível, é ridículo. Né? Então, tipo assim, quando eu vou no Paraguai, eu falo português, pronto. Porque, aliás, nem português eu não falo direito, vamos ver que eu falo castelhano. Então, é o seguinte, vocês conseguiram perceber, assim, se o povo australiano e o neozelandês, se eles, que eles pensam do Brasil? Eles acham que nós somos um povo desenvolvido ou acha que nós somos assim meio atrapalhados? É uma pergunta bem complicada de responder, porque a gente sabe como que é a imagem do Brasil lá fora. Eles pensam futebol, carnaval e só. E praia bonita, só. Não tem mais nada. Mas só que na minha escola variava muito, porque tinham pessoas que não faziam a mínima ideia onde ficava o Brasil, e tinham pessoas que sabiam muito sobre o Brasil. Tinha um menino da minha aula de geografia que ele sabia que o Brasil falava português, que o Brasil tinha sido descoberto lá em 1500, que era Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil, que eram índios aqui e tal, e não sei o que, ele sabia um monte sobre o Brasil. Mas aí tinham pessoas que perguntavam se o Brasil ficava na Europa. Aí a gente ficava, não, ele fica lá na América Latina, um país assim, assim, assado. E a imagem do Brasil é exatamente essa. Eles teve um contato que eu tive com uma amiga da minha irmã lá, que a primeira coisa que ela me perguntou foi, você gosta do Neymar? E eu fiquei, não, eu não gosto. Ela gosta. Mas ela gosta, ela é muito fã do Neymar. E foi a primeira coisa que ela me perguntou. Eles perguntavam muito sobre o futebol. Uma coisa que me chocou bastante foi eles conhecerem tanto os times brasileiros, como, por exemplo, o meu Flamengo. Que... não. Lá não. Não.
Eles conheciam o Flamengo, me falaram sobre o Corinthians, sobre o Palmeiras, alguns sobre o São Paulo ali, mas também bem pouca coisa. E eles têm essa imagem do Brasil, que é futebol, praia e carnaval. Só. Eles não sabem muita coisa sobre o Brasil. Bom, um ocorrido muito interessante foi que, eu não lembro bem exatamente, mas eu acho que era uma caixa de mercado. Ela não falou comigo, né? Eu estava junto num grupo, mas era um grupo de brasileiros. Daí o Arthur, que era o meu amigo, ele começou a puxar conversa com essa caixa. Daí ele falou assim, I'm from Brazil, tipo, eu sou do Brasil e tal. E começaram a conversar. Daí ela começou a falar espanhol com ele. Daí ele falou, moça, a gente não fala espanhol, a gente fala português. Daí ela começou a se desculpar. Então acho que tem essa coisa ainda do Brasil, fala espanhol porque faz parte da América Latina. Então eles têm essa visão do Brasil. E além disso, muita relação com o futebol, com o carnaval e etc. E praia também. Favela também, eles enxergam os problemas sociais também. Também, eles tocavam muito parado no bailão também. Parece que parado no bailão é sinônimo do Brasil, em referência à música. Acho que seria basicamente o que a Erika falou, eles têm essa visão do futebol, mas diferente da Nova Zelândia, eles conheciam o Santos, glorioso alvinegro praiano. Inclusive, uma menina que eu conversei, ela gostava de futebol e eu perguntei se ela torcia para algum time do Brasil, ela falou que torcia para o Santos. Viu? Não, eu já tinha ficado preocupado, porque eu já tinha colocado em xeque esse desenvolvimento australiano, porque vocês não conhecem o Santos, não pode ser chamado de país desenvolvido. Eu já tinha ficado preocupado, mas então, beleza. As escolas lá, tipo, o Felipe fala que lá a escola dele, daí, tipo assim, além das disciplinas normais, existem outras acessórias, né, que pode ser natação, jogos e não sei o que mais. Lá também é a mesma coisa? Também a mesma coisa. Na minha escola não tinha natação, porque os blocos ainda estavam sendo construídos, né? Mas tinha, por exemplo, mídia, que você podia fazer produções cinematográficas ali de médio porte. Inclusive, eu fiz um curta-metragem, eu ajudei a fazer lá na aula de mídia. Eu tinha aula de artes também, que além de ter a matéria de artes no extracurricular, a gente tinha matéria também de artes na grade normal, como matéria optativa. Então, também tive a oportunidade de fazer, mas também tinha aula de cozinha, onde você podia cozinhar e tantas outras, né? Você tinha bastante opção do que você poderia fazer. E eu acho que isso é uma coisa muito relevante que talvez a gente poderia implementar no Brasil. Eu não sei como é que funcionaria, é um processo meio difícil, mas eu acho que é uma coisa muito legal você ter opção ali, uma aula mais descontraída dentro da grade curricular, mas tipo gastronomia, mas ainda assim aprendendo, né? Porque, querendo ou não, gastronomia é uma coisa interessante, por exemplo, de se aprender, né? Que nem você colocou. Enfim, acho que seria resumidamente isso. Na minha escola, eu sabia que tinha matéria de surf, só que era só em um determinado tempo, era só durante o verão. Tinha uma matéria de fotografia, tinha de gastronomia, tinha muito questão de línguas, tinha línguas africanas, tinha o francês, tinha o espanhol, tinha japonês, chinês. Era o bloco de linguagens, que nem eles falam lá, é muito amplo. Haviam matérias de ciências de computação, essas coisas assim, e também tinham muitas matérias diferentes que eram muito legais. Eu acabei, tinha uma matéria tinha uma coisa aqui na Nova Zelândia que eu fiquei muito admirada, é com a questão como eles valorizam a cultura deles, que no caso a cultura deles é a cultura maori, e é muito, muito valorizada. Eles têm aulas da língua maori, eles têm aulas sobre maori, eles fazem danças de maori, é muito massa, eu fiquei realmente admirada com isso, e foi muito incrível ter esse contato. E também eu não tive a oportunidade de pegar nenhuma matéria muito diferente, porque a gente tinha a obrigação de ter a mesma grade curricular que a do Brasil, ou seja, ciências, alguma história, matemática, alguma língua ali.
E aí encheu o meu horário com todas as matérias do Brasil, mas eu tinha espanhol de diferente, que é uma coisa que eu gosto bastante, o espanhol. E aí eu optei por fazer espanhol mesmo, e também tinha muita variedade de matérias, e conforme o ano, aumentava mais ainda a sua possibilidade de ter matérias, né? Eu era como se eu estivesse fazendo o segundo ano lá, que era o ano 11, e a gente tinha, sei lá, umas 20 opções de matéria. E aí, tipo, para o ano 12, que seria o terceiro ano, meio misturado com o segundo, porque eles também têm o ano 13, já era questão de 35 matérias que eles podiam escolher, de diferentes formas e jeitos que eles podiam fazer, e era muito legal. O Felipe falou alguma coisa de que eles lá, até eu achei estranho demais, mas em inglês propriamente dito, eles não têm, pelo menos no ensino médio, no equivalente ao ensino médio, porque ele seria importante, mas vocês lá, se quisessem, estudavam inglês também ou não? Eu tinha que fazer o inglês, só que eram diferentes tipos de inglês. Eu fazia no bloco V, que era um inglês mais avançado, para os alunos que já estavam ali mais avançados no inglês. Eu e mais umas 3, 4 amigas, a gente fazia no bloco V, que era um inglês, era como se a gente estivesse aprendendo o português, da mesma forma que o português é aplicado aqui. Uhum. Você aprendia lá conjugar verbo, essas coisas assim, e era como o português é aplicado aqui. Mas aí havia o inglês do bloco D, que era o bloco de linguagens, que já era mais para intercambista, que era ali para facilitar a compreensão do inglês e coisas assim, e isso mudava bastante. Bom, na minha escola, os intercambistas tiveram a oportunidade de fazer o Intensive English, que era uma matéria só para aprimorar inglês. Então, imigrantes ali que estavam recentemente no país não tinham um inglês ali muito bem, não eram fluentes, e também estudantes de intercâmbio faziam essa matéria. Então, no começo a gente fez essa matéria para aprimorar o nosso inglês, mas a gente também tinha a matéria de inglês normal, que nem aqui é o português. Mas não tinha essa separação, que nem tinha na escola da Érica, do inglês básico ou avançado. Só tinha uma modalidade de inglês, que era esse, que é que nem o português é aplicado aqui no Brasil. E na minha matéria eu tive que fazer muito texto. Basicamente a gente estava estudando, não seria bem redação, né? A gente estava estudando resenha, a gente estava também dissertação de modo geral. Então acho que foi uma coisa muito boa para mim, que eu aprendi a escrever em inglês, né? Que no começo a gente não tinha muito confidência ali no escrever, porque é uma outra língua. Eu sempre achava meu texto meio pobre, mas por conta de eu ser meio que forçado a aprender isso, foi uma coisa que fez eu aprimorar essa parte do inglês. Me diga uma coisa, a questão do comportamento dos alunos. Tipo assim, tem que a coordenação e chamar até a polícia às vezes ou lá, como é que funciona? Não, os alunos são mais bem comportados. Mas é que também as condições sociais também são melhores e tudo é relacionado, né? Então, eu acredito que lá eles tenham mais respeito pelos profissionais, e os profissionais também respeitem mais os alunos também. Eles têm esse sentimento mútuo, né? É quase uma amizade, né? Todos os professores são muito gentis, são muito gente boas, então eles, ao explicarem a matéria, eles estão sempre auxiliando, fazendo brincadeiras, estão ali sempre fazendo um papel de auxiliar do aluno mesmo. Não é uma coisa autoritária, que talvez por vezes aqui no Brasil seja. Eu até tinha uma teoria, o seguinte, daí enquanto vocês estavam falando, eu fui pesquisando ali. Às vezes, quando alguém me falava assim, queria falar muito mal do Brasil e citava um país europeu e coisa e tal, eu dizia, cara, mas não tem como você comparar o Brasil, que foi colonizado em 1500, com países europeus que datam de 2, 3 mil anos antes de Cristo. E claro que eles deveriam estar melhor, mas lá tem muitos países bem pior que o nosso. Mas essa minha teoria acabou de ir por água abaixo. Acabei de descobrir que, por exemplo, a Austrália, que eles estão falando, e de fato é muito mais desenvolvida do que nós, eles foram colonizados em 1788, ou seja, 288 anos depois. Então, significa dizer que tempo não é preponderante, né? E dá para ver a diferença também, que vocês falaram, que lá não tem
praticamente não tem quem passe fome e assim por diante, né? Veja bem como o nosso país precisa de governantes melhores. De repente, vereadores, prefeitos, deputados, governadores, presidentes e assim por diante. Porque a Austrália tem 26 milhões de habitantes e produz 26 milhões de toneladas de grão. Ou seja, para cada habitante da Austrália é produzido 1.000 quilos de alimento por ano. O Brasil tem 210 milhões de habitantes e produz 295 milhões de toneladas. Ou seja, tipo assim, quase 1.300 quilos de alimento para cada habitante. Mesmo assim, nós temos um monte de gente passando fome. Então, alguma coisa está errada, né? Mas eu também gostaria muito de falar aquilo que a Ede falou de vocês. Vocês foi um grande orgulho para nós, né? E eu sempre entrava nas publicações das de vocês. Eu não sei se vocês não são meus amigos no Facebook, porque eu só uso o Facebook. Tal do Instagram é um troço muito moderno para mim, eu não consegui me adaptar a ele ainda. Então, mas a do Celso Cavicchioli, que ele usava bastante, eu sempre entrava lá parabenizando, dizendo que de fato, né, vocês são tipo assim, pessoas que viraram celebridade lá, voltaram aqui como celebridade, todo mundo publicou, todo mundo noticiou, e é um grande orgulho realmente para todos nós, né, Fábio? Tipo a Fábio, que é secretária da Educação, termos esses meninos como fenômeno, né? Eles são fenomenais. Vocês que são pai, nem todos, mas eu e a Fábio somos professores, então nós lidamos com milhares de alunos. Hoje eu estava andando pela cidade e encontrei 6 ex-alunos meus que eu dei aula, e que já faz tempo que eu parei de dar aula, em 2007. Então, tipo assim, o Felipe, por exemplo, ele é uma pessoa fora da curva, não tem coisa para explicar aquilo, que é o mesmo caso de vocês, sabe? E eu digo para vocês o seguinte: vocês têm tudo para se darem muito bem na vida. Tem tudo para se dar muito bem na vida. Eu sempre falava para a pessoa ia fazer um vestibular, coisa tal. Eu falava, mas tem 200 para uma vaga. Não tem 200, porque tem 100 que nem lê a prova não sabe. Uns faltam e outros leem e não interpretam, outros levam azar e assim por diante. E vocês são fenomenais. Se vocês usarem a capacidade de vocês para realmente aproveitar o tempo que vocês têm na escola, é uma pena que, infelizmente, a escola do Brasil, como foi dito aqui, ela infelizmente não oferta tudo que vocês precisam, porque vocês precisavam de uma escola parecida com a de lá, com disciplina, porque quer queira, quer não queira, quem faz bagunça do lado atrapalha vocês. Mas vocês têm que tentar se blindar disso, que eu não tenho a menor dúvida que o Felipe vai me deixar rico ainda. Se Deus quiser, vai. Hein? E vocês também. Amém. Eu quero comentar também sobre a questão um pouco dos alunos. Nesses 5 meses que eu fiquei na Nova Zelândia, eu vi um professor chamar a atenção de um aluno uma vez. E foi porque ele estava conversando, ele não queria parar de falar, e aí o professor só falou para ele, ei, fica quieto, eu quero dar minha aula. Aí, e aí foi. E só isso, não teve mais outras vezes. O silêncio na sala é assustador, que teve durante as provas, das minhas provas de matemática, a gente chegava na sala, a sala era organizada de forma diferente, né? Era organizada como aqui, com espaçamento entre as carteiras e tal. E quando eu cheguei, a primeira vez que eu fui fazer a prova, né, no primeiro termo, eu cheguei, eu sentei na carteira, a gente pegou as coisas, a professora entregou a prova e todo mundo ficou quieto. Não teve um burburinho, não teve nada, foi muito chocante. E aí teve um momento da prova que eu parei e eu olhei para todo mundo assim, olhei ao meu redor e estava todo mundo fazendo a prova, pensando, dava para ver que estava todo mundo querendo fazer a prova, se dedicando a fazer a prova. E isso é muito incrível lá. E eu também quero falar sobre a questão da alimentação, que eu engordei 10 quilos, eu vim com 10 quilos a mais. E é exatamente isso, a comida lá é muito industrializada. Não, você pode ir lá pensando que vai experimentar muitos pratos novos ou coisa assim. E eu cheguei lá, a única coisa cultural do país que eu comi foi fish and chips, que é peixe com batata, basicamente. Que se a gente quiser, a gente faz aqui também. Eles não têm, pelo menos lá na Nova Zelândia, eles não tinham um prato mais típico além do fish and chips. E eu comia muita
muito McDonald's, muito Burger King, muita pizza. Teve uma semana ali que eu quase comi só pizza a semana inteira, de noite. E ela sabe disso. E também essa questão de alimentação, você pode ir pensando, não, vou comer um monte de coisa diferente. E você chega lá, todo mundo vai mais no rápido e no mais fácil. Mas também tinham lugares que a gente ia e a gente podia comer uma comida um pouquinho melhor ali e tal. Eu estou muito feliz de estar podendo voltar a comer arroz e feijão. E tem arroz e feijão lá? Não. O único feijão que eu comi foi um feijão enlatado, que era meio mais ou menos assim, e só também. E uma questão eu acho que da Nova Zelândia e da Austrália também, pelo que o Heitor e o Celso me contaram, é a questão da bagunça. O pessoal lá, ele é muito bagunceiro. A minha mãe que eu diga, porque eu voltei bem bagunceira. Eu deixo as coisas tudo jogadas. O meu quarto, volta e meia, está todo revirado lá, porque é um costume que eu peguei da Nova Zelândia, de não arrumar o quarto frequentemente, né? Mas eu preciso voltar a esse hábito, porque é um hábito muito bonito. E lá eles têm esse costume, tipo, de não limpar a casa toda semana, às vezes ficar um mês, uns 15, 20 dias sem passar um pano na casa, sem passar um paninho ali em cima da mesa. E tipo, é isso, é muito diferente. Tem muitas coisas boas também, mas também tem muitas coisas diferentes, né? Não vou dizer ruins, mas é para a gente valorizar o Brasil mesmo. Foi uma experiência muito boa que me trouxe essa valorização enorme do Brasil, da comida brasileira, da família e tudo mais. Bem, pessoal, todos os vereadores já falou. Eu queria até agradecer, fazer até descontrair um pouquinho mais, mas com certeza esse que falaram que conhecia o santo era um bem antigo, tempo de Pelé lá, não é novo não, né? É tempo... Acho que o internacional já é demais, aí já é outro nível daí, já aí mas demais. O nome já diz internacional, daí não é nem surpresa mais meu, né? Não, mas sobre o Santos, a menina lá sabia que o Santos estava na pior ali. Certo. Sendo sincero. De certo, a avó dela tinha contado, né, que aquela vez era campeão do mundo, né? Viu, desculpa a brincadeira, como que era a vida social lá fora da escola, fora do estudo, o viver de vocês? Bom, eu sei todo final de semana, basicamente. Eu aproveitei a vida, eu tive um caráter bem hedonista, assim. Então a gente, que lá era tudo novo, né? E o sistema de transporte público lá era maravilhoso. Você podia ir em qualquer lugar de graça, né? Principalmente a gente que era estudante, a gente tinha nos dias de semana e também no domingo, era de graça o transporte público. E tinha ônibus e estação de trem. Então, você pegava um ônibus até a estação de trem, e da estação de trem você conseguia atravessar um terço de toda a costa oeste da Austrália. Não sei se todos estão habituados com o mapa da Austrália, mas é coisa mais ou menos assim, não sei onde tem a câmera, enfim. Então é uma coisa incrível o sistema de transporte público lá. Então a gente aproveitava, a gente conhecia muitos lugares. Por vezes a gente só ia no shopping lá, a gente foi muito na praia ver o pôr do sol. Então basicamente a vida social era fora de casa, né? Então a gente aproveitou muito essa questão da liberdade que a gente tinha lá. Outra pergunta que fizeram para mim fazer para vocês. Falaram tanto em pizza. O valor de uma pizza lá no teu país que estava lá? Eu acho que no Domino's, não sei se vocês conhecem o Domino's, é tipo um McDonald's, só que de pizza. Acho que, se não me engano, era $15 uma pizza média. Não era tão caro assim. Nossa, daí é mais barato. Veja. Não, dá R$75. No dólar australiano é R$3. É equivalente a R$3. Em torno de R$75 mais ou menos aqui. Tá, mas menos dá aí... 15, dá 45. Professor de matemática. Tá, mas daí... Não, 15 vezes 5, 75 daí? Não, é vezes 3. Vezes 3. Tá, 3, daí não é o 5 do dólar. Tá, não, vezes 3 sim, que fosse o dólar normal hoje, de comercial, que é o dólar americano, pouco, né? Daí sim, tá. Seria 5,15, eu acho. Estava vendo aqui, pesquisando, o salário mínimo na Austrália é $3.531. Eles não fazem do mesmo jeito que a gente faz aqui, do salário mínimo ser mensalmente. Eles fazem por hora. Então, por hora trabalhada, você ganha, acho que no mínimo é $24.
e para menor de idade a 14. Então, nesse caso, eu acho que o trabalhador realmente é mais valorizado. O salário mínimo de lá ganha mais quase que um professor aqui, por exemplo, ou um trabalhador médio. Então, é uma coisa realmente muito surpreendente e talvez a gente devesse aplicar aqui no Brasil. Não, mas obrigado, viu, da presença. Eu acho que eu orgulho para todos o povo de Guaraniaçu. Eu especialmente tenho orgulho de saber que levaram o nome do nosso município lá na Europa. A gente fica imaginando a experiência que vocês vão dar, o sonho das crianças que estão estudando hoje. Meu filho foi 3 vezes destaque da prova Paraná. Nossa, eu fui lá, no último dia eu consegui ir lá receber a homenagem, mas eu estava faceiro. E ele fala, pai, não fala para os outros, senão eu vou achar que a gente está se achando, que ele é muito humilde também, o piano. Daí ele foi 3 vezes em seguida destaque, né? Daí eu comentei sobre vocês para ele, eu falei, filho, se você continuar assim, vai que lá... Daí ele falou assim, pai, não sei, né? Vamos ver para frente, né? Ele é muito humilde, né? Então, acho que, para nós, guaraniaçuense, é muito orgulho, e pode ter certeza, Érica, que a Sônia, você não vai ser a filha da Sônia, a Sônia que vai ser a mãe da Érica. Você também, Heitor, pode ter certeza que a secretária não vai ser quando sair dali, não vai ser a mãe do Heitor. Parabéns para vocês, Deus abençoe vocês e você e tua família, seu orgulho para nós, imagino para a família. Muito obrigado pela presença. Oi. Pela ordem, senhor presidente, uma sugestão que eles fizessem o encerramento deles, ele que fizesse em inglês e ela... Você estudou o quê? Não, mas espanhol. Não? Então, que faça em inglês. O que vocês acham? Ótima ideia. Está aberto, podem se despedir em inglês. Okay, we can do that, but I don't think you will understand what we are saying, but no problem. Okay, so I am very proud to be here today, and what can I say? It's such a pleasure being here to explain and tell about how was my exchange in Australia. So I just want to thank you, all of you, for the invite, and I think that's it. Thank you. Agora em português? Agora não vou lembrar tudo que eu disse, né? Mas enfim. Traduza para nós agora, por favor. Basicamente eu agradeci por estar aqui, falei que é um prazer. Agradeci vocês pelo convite, falei que é prazer imenso estar aqui explicando como é que foi o meu intercâmbio, tirando dúvidas, etc. É basicamente isso. Obrigado, valeu. Muito obrigado mesmo. Deixa a Érica fazer a mesma coisa agora. A Érica, então. Só para não só eu passar vergonha. Beleza. Não, foi difícil. So, I want to tell, this is for you, Cridi. This is for you, because before I go, you say, when we're back, I translate your English, so it's for you. And thank you for everything, for the... Homenagem, não sei como é que traduziria. Por tradução livre, gift. Yeah. Thank you for the gift. Before I go, it's amazing experience to be here, and just thank you. Yeah, it's this. So, antes de eu ir, você disse que ia traduzir o que eu falasse. Então isso é para você. Esquecemos de combinar, né? Eu apenas disse que eu agradeço pela moção de aplausos que vocês me deram e por terem aberto esse espaço para a gente poder falar sobre isso, porque agora a gente já tem ali no colégio 4 convocados. Se eu não me engano, são 4 ou 5 convocados. Então, só ali no colégio, e esperamos que lá no Otávio Falda também tenham mais. Tem um, que massa, então. Então já estamos, né, fazendo a diferença, e é muito bom porque esses alunos eles vêm me perguntar algumas coisas e eu fico muito feliz em responder. E
Queremos agradecer por vocês terem aberto esse espaço para a gente, por, né, estar valorizando a educação do Brasil. O inglês dela, pela ordem, só vou corrigir teu inglês. Quando você falou do CRID, você tinha que falar o cara de horse, que daí é inglês. Obrigado, senhor presidente. The horse face. Ela falou que eu sou o melhor vereador do Guaporé e vocês são os melhores de Guaraniaçu. Pessoal, pela ordem, vamos... Pessoal, obrigado. Então, pode voltar aos lugares de vocês. Muito obrigado. Eu acho que, viu, presidente, uma palma para eles. Obrigado, pessoal. Declaro aberto o grande expediente. A palavra, vereador Gustavo. Mais uma vez, boa noite a todos. Foi um prazer recebê-los, vocês aqui. Foi muito divertido a gente escutar vocês, foi muito bacana, de grande valia. Mas quero hoje, um dia para mim, mais uma vez, de muita satisfação, onde o vereador Gustavo Moraes, o vereador Euclides e a vereadora Ede destinaram dinheiro para atender todas as agroindústrias do nosso município de Guaraniaçu. Chegou hoje uma informação para mim que os equipamentos que nós destinamos, que atendam essas famílias que produzem para o nosso município, já chegou todos os equipamentos na prefeitura. Estamos agora esperando que a administração nos convide para fazer essa entrega. São equipamentos que com certeza vai ajudar a aumentar a produção deles. Então a gente fica, digo por mim, né, vereadora Ede, vereador Euclides, fico muito satisfeito, né, um passo a mais. Quero também aqui, antes eu pedi um ofício à Secretaria de Indústria e Comércio, e no ato recebi 3 mensagens de pessoas que estavam assistindo, que seria de grande valia. Eu achava que era, agora eu tenho absoluta certeza. Para quem não acompanhou antes, eu pedi um ofício que a prefeitura contratasse alguém para dar uma palestra para as empresas de Guaraniaçu, que não sabem ainda como que funciona para participar das licitações pelo sistema novo que é bastante burocrático, é bastante, para quem nunca teve esse contato, né? Então, eu acho não, né? Tenho absoluta certeza que a prefeitura fazendo isso, fazendo essa orientação, fazendo esse curso, essas empresas, esse recurso que a prefeitura acaba gastando vai ficar muito mais dentro do nosso município. Como eu falei antes, a prefeitura não tem como destinar que seja a oficina de vocês a ganhadora, mas ela pode ensinar a vocês a participar desse programa. Até brinquei, eu contei para o Euclides, eu estava participando de um leilão em Curitiba, online agora também, e era um sistema novo que eu também estava aprendendo. Contei para eles, daqui um pouco parecia lá, ferro velho banana. Falei, estamos ganhando, beleza. Daí eu saí com a minha chave de acesso e entrei só para ver como é que estava. Já estava lá um número estranho. Falei, alguém deu um lance maior. E na hora não olhei o valor, santista. Não olhei o valor, falei, fui lá, entrei lá rapidamente, já dei mais um lance. Falei, vou arrematar. Daqui um pouco, quando atualizou a página, aquele número aparecia, eu entendi, aparecia apenas para quem não estava com a senha logada. Entendeu? Então eu dei um lance em cima de um lance meu. Claro, depois outro veio de outro, era bem no começo, deu outro lance, acabamos adquirindo, mas eu estou querendo dizer o quê? Que a prefeitura dê essa assistência para o comércio do nosso município, para que não aconteça um errinho de vocês por causa de uma vírgula no final, pode dar um prejuízo para vocês também. Então eu acredito que seria, e até me falaram ali para ver com a associação comercial, concordo plenamente de fazer uma parceria com essa associação comercial, mas eu acho que é muito maior. Não que a associação comercial seja pequena, não é isso que eu quis dizer. Pareceu isso, né? Mas não é isso que eu quis dizer. Eu quero dizer o seguinte, eu tenho a minha empresa e não faço parte da associação comercial. Vocês fazem parte da associação comercial? Então, é isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que não é
apenas para envolver a associação comercial, 100%. Mas tem que abrir para todos e fazer uma divulgação bem grande e ampla para que todos possam, claro, quem tiver o interesse, né, de participar. Porque eu lembro aqui que quando entrei de vereador, tinha algumas empresas que reclamavam que não participavam das licitações. E eu mesmo teve uma oportunidade de 2 empresas, eu peguei, aqui a Fábio gentilmente imprimiu na época para mim o edital e eu levei. E eles falaram, não, eu não vou participar da licitação. Prefeitura que compre. Então as pessoas ainda não têm, alguns ainda não têm esse entendimento de como que funciona. Então eu acredito que isso seria uma palestra extraordinariamente boa para o nosso município. Por exemplo, assim, nada contra a empresa do Campo Bonito. Mas aqui, é do Campo Bonito ainda, Fábio? Você me corrija, por favor? Do mercado? Venceu? Não está mais do Campo Bonito. Mas até pouco tempo atrás, e não é que é culpa da prefeitura nesse caso, era uma empresa do Campo Bonito que fazia venda para o nosso município, para as escolas. Então, para a Câmara, mas para a escola é do Campo Bonito. Não também? Não é mais. Mas enfim, o que eu... Exato. Então, tudo bem, seja do Campo Bonito, ou Cascavel, Toledo, de Guaraniaçu não é. Aí a pergunta, por quê? Então, eu acho que, de repente, por falta de alguns entenderem essa necessidade que o município tem, eles interpretar, ensinar eles de fato, você tem que participar, funciona assim. Claro, daí se o pessoal também não quiser participar, daí, infelizmente, daí a parte da prefeitura foi feita. Só que se não fizer, não dar um curso desse para os empresários, ponhar os seus funcionários, ou eles mesmos participar, isso vai incentivar. Em vez desse mercado de Cascavel, nada contra o mercado de Cascavel, de Toledo, gente, pelo amor de Deus, mas o que nós puder fazer para que essa despesa do município fique aqui dentro do comércio local, é de fundamental importância. De repente, um mercado de Guaraniaçu que ganhe essa demanda, de repente vai ter que aumentar lá 1, 2, 3 funcionários para fazer entrega, para fazer... Então, tipo assim, tenho absoluta certeza que vai ser uma coisa para marcar uma etapa diferente do nosso município, para ficar esse recurso aqui dentro do nosso município. Tenho absoluta certeza que vai ser de grande valia. E também quero informar que vou ficar de licença por 30 dias, amanhã já vou assinar o ofício, saindo de licença por 30 dias, valorizando o nosso grupo político e aproveitando que eu tenho alguns problemas pessoais para resolver. Graças a Deus a empresa crescendo, temos que estar nos se dedicando. E a partir, na próxima sessão, por alguns dias, vai ficar o Neides Tonetti de vereador. Então, por alguns dias, vou estar de licença aí. Seria isso, meu muito obrigado. Boa noite a todos. Continua aberto o grande expediente. Com a palavra, doutor Carlão. Senhor presidente, senhores vereadores, novamente as pessoas que aqui estão, aquelas que nos acompanham pelas redes sociais. Não sei se alguém fez ofício com relação às lombadas hoje. Fez? Tá. Todos sabem, né, que nós estamos em campanha, né, porque calcule, somos candidatos, capaz que nós não vamos sair por aí pedindo voto. E hoje a gente estava andando pela cidade, eu e o meu candidato a prefeito, e é impressionante a cobrança das pessoas em cima de resolver questão de estacionamento e, pelo amor de Deus, arranque esses mata-burros que estão arrebentando com os nossos carros. Bem na hora que nós estávamos falando com uma pessoa, na frente ali da Paraty, passou um carro e bateu. Bateu embaixo, e daí o cara estava falando com ele, vocês estão vendo aí? O que é que vocês fazem por isso? O cara ficou bravo comigo ainda. Eu falei, não, meu senhor, é o seguinte, eu e o Euclides fizemos vídeo aqui, fomos lá em Cascavel, fizemos vídeo, mandamos até a fórmula matemática para dizer que a merda do projeto estava errada, sabe? Mas os caras não escutaram a gente. E por que esse assunto voltou à tona agora? Porque lá na frente da prefeitura, que já estava um horror, né? Eles deram uma arrumada. Não é definitivo aquilo, mas já melhorou, mas muito com relação àquilo que era. Então, tipo assim, eu quero fazer
um pedido aqui, com certeza tem alguém ouvindo, de repente até o prefeito esteja nos ouvindo, que faça nas outras lombadas, aquilo que foi feito na frente da prefeitura. Sabe, eu acho que uma coisa muito importante para quem é gestor público é admitir que todos nós somos passíveis de errarmos. E essas lombadas, essas faixas elevadas, ficaram erradas. Ficaram erradas. Tanto é que, se você for pegar nas determinações de quanto ela tem que ser feita, a altura dela está perfeita, não tem problema nenhum. A rampa deveria ter no mínimo 1,5 metro. E as rampas nossas estão com 1 metro. É por isso que está o problema. Mas se você for lá em Cascavel, na frente da catedral, a rampa lá não tem 1,5 metro, tem 2,5 metros. Sabe? Então eu quero pedir mais uma vez, porque eu e o Euclides fizemos parecer, porque nós somos da Comissão de Viação e Obras, mandamos para lá. E eu e o Euclides fizemos vídeo, mandamos para lá. Eu e o Euclides mandamos até a fórmula matemática, conforme eu disse. Como é que calcula a rampa? E mesmo assim, o povo de Guaraniaçu continua aí com esse troço aí. Cara, nós fizemos um ofício para as empresas de ônibus, todas elas responderam que elas não estão passando por ali porque estraga os ônibus. Sabe, ainda falta aí 4 ou 5 meses para essa administração. Tem muito carro para quebrar ainda, se não consertar isso aí. Então, por favor, faça aquilo que foi feito lá na frente da prefeitura, que não vai resolver o problema, porque fatalmente aquilo lá vai quebrar no futuro, porque não tem uma base e assim por diante, possivelmente vai quebrar. Mas a próxima administração vai ter que consertar isso aí, porque é inadmissível que aconteça isso aí. Ouvi falar, não sei se é verdade, a gente não conseguiu, mas de repente o João saiba, mas também não vai falar e nem precisa falar. Ouvi falar que já existe ações pedindo ressarcimento de problemas com veículos para a Prefeitura de Guaraniaçu. E vou dizer uma coisa para quem está me ouvindo. Todos vocês que tiverem um problema na suspensão do seu carro nas lombadas, pode entrar na justiça que vai ganhar. A Prefeitura vai pagar. Vai pagar por quê? Porque está errado. Se a lei diz que tem que ter no mínimo 1,5 metro e está com 1 metro, está errado. É por conta disso que está dando esse solavanco. É por conta disso que os veículos estão batendo embaixo. Então, sabe, tipo assim, estou no meu 4º mandato de vereador, claro, já devia ter aprendido, e graças a Deus aprendi. E eu tenho certeza que se, de repente, a gente for agraciado pelo povo chegar lá, nós vamos cometer erros. Mas quando alguém falar, você errou, que custa voltar atrás? Vai lá e conserta. Mas parece que faz por birra, né? Parece que faz por birra. Não, o Carlão e o Euclides é oposição, não sei quem. E esse povo de Guaraniaçu que se lasque. Parece que é isso que estão querendo fazer com o povo. O que é que custa pegar alguns metros cúbicos de asfalto, como foi feito naquele lá, e fazer em todas elas? E hoje eu juro para vocês, no momento que o cara estava reclamando comigo, bravo comigo, mas não sou eu que faço. Eu sou legislativo, eu não sou executivo. Um carro passou e bateu embaixo. Era um Del Rey, diga-se de passagem. Lembrei até marquei a fisionomia do veículo, porque o cara já estava bravo comigo ali, me passa o infeliz bem na hora e bate embaixo. O cara já estava embalado comigo, seguiu mais um tanto. Daí eu falei para ele que não somos nós pedimos, nós indicamos, nós orientamos, mas quem tem que cumprir é o executivo. Então, sabe, certas coisas assim que não tem o menor sentido. Ficar insistindo numa coisa que está errada. Aliás, por falar nisso, eu quero falar mais uma vez aqui para o senhor prefeito, se estiver me ouvindo. Eu fiquei 4 anos lidando por uma retroescavadeira lá para o Guaporé. Agora, no 4º ano é que a retroescavadeira saiu. Uma emenda do deputado Frangão de 501 mil. Pedido meu, da Ede, do Daniel, do Ronaldo. Na licitação, foi comprado por próximo de 400 mil reais a retro. Se tinha 501, significa dizer que a prefeitura não colocou nem um centavo. E ainda não entregaram a retro para o Guaporé. E a retro está ali, já podia ter entregue 40 dias atrás. E está ali na frente da prefeitura, parada. Dá para entender esse tipo de coisa?
Sabe? Então, sabe, eu acho que é importante que os gestores entendam que eles não são donos do que estão administrando. Muito pelo contrário, eles ganharam uma procuração para administrar. E deveria ter o maior zelo por isso. Porque a gente vê, né, que a gente fala assim, por que nós estamos fazendo? Fazendo o quê? Com o dinheiro do povo? O dinheiro é do povo. Não é eu que estou fazendo. Sabe? Então, parece que querem, às vezes, dar a impressão para a população de que eu estou fazendo. Que eu? E eu tenho visto, por exemplo, a questão das casinhas aí, né? Algumas coisas muito importantes sobre as casinhas, e os vereadores estão aqui para não me deixar mentir. Nós aprovamos o projeto porque nós tínhamos uma recomendação, um pedido do Ministério Público e da Defesa Civil. Não foi, vereador Zé Bombeiro? Sim, senhor. Para essas casinhas serem destinadas às pessoas que moram em área de risco aqui em Guaraniaçu. Outra coisa, foram 5 milhões de reais emprestados para serem pagos em 8 anos, ou seja, vai ser pago pelos 2 próximos prefeitos, na sua grande e imensa maioria. Outra coisa, fizeram inscrição para não sei quantas pessoas, no entanto as casas já estão destinadas. Tem um monte de gente em Guaraniaçu que foi lá para se inscrever para as casinhas, e está naquela fé. Será que eu ganho a casinha? E não vai ganhar, porque as pessoas já estão destinadas. Até o vereador Zé Bombeiro falava numa vez aqui que ele quer saber como é que vai ser feito isso, porque tinha uma determinação que era para quem mora em área de risco. Então já tem um cadastro dessas pessoas de área de risco. Foi com a mensagem que veio aqui para a Câmara é destinada para as pessoas de área de risco. Então se você mora em região que não é área de risco, e você está me ouvindo, esqueça, você não vai ganhar a casinha. Não é verdade? Então, só para esclarecer, né, porque nesse momento político acaba aflorando um monte de coisa aí, mas eu quero pedir mais uma vez para a administração, por favor, pegue 2 ou 3 caminhões de asfalto, coloque ali naquelas faixas elevadas, para que a população pare de quebrar os carros ali, porque eu fui literalmente xingado hoje por conta disso, e eu não tenho culpa disso, porque eu e o Euclides fizemos a nossa parte, todos os vereadores fizeram a parte deles. Quem não fez a parte dele foi o Executivo. Foi claro? Continua aberto o grande expediente. Não tendo mais assunto a serem tratado. Então, antes do encerramento aqui, eu quero convidar o pessoal da diretoria da comunidade A3 Água. Estou convidando os colegas vereadores e todo o povo que está nos acompanhando pelas redes sociais e aqui presente para a grandiosa festa na comunidade A3 Água, no próximo domingo, dia 1º. Né? Se alguém quiser anotar o telefone para reserva de carne, é o 996-3264 e o 998-9849-2194. Solicito a leitura informativas de licitações. Muito bem, senhor presidente. Aviso de licitação, pregão eletrônico número 62/2024, registro de preços, aquisição de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha, higiene e limpeza para os diversos setores da administração municipal. Limite para acolhimento das propostas 30/8/2024 às 8h30, abertura da sessão pública do pregão, data 30/8/2024, horário 9h, local, Sistema BNC, Bolsa Nacional de Compras. Pregão eletrônico número 63/2024, registro de preços, aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar municipal. Limite para acolhimento das propostas 4/9/2024 às 8h30, abertura da sessão pública do pregão, data 4/9/2024, horário 9h. Local, Sistema Bolsa Nacional de Compras. Pregão eletrônico número 64/2024, contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de segurança não armada para os eventos do Canta Cantu, Canta Guaraniaçu e festividades de aniversário do município. Limite para acolhimento das propostas, data 5/9/2024, às 8h30, abertura da sessão pública do pregão,
data 5/9/2024, horário 9 horas, local Sistema Bolsa Nacional de Compras. Pregão eletrônico número 65 de 2024, contratação de empresas para serviços de hora às máquinas na abertura de valas, corte e carregamento de cascalho, bueiros, abertura de estradas e outros serviços em propriedades rurais. Limite para acolhimento das propostas, data 6/9/2024, às 8h30, abertura da sessão pública do pregão, data 6/9/2024, horário 9 horas. Local, Sistema BNC, Bolsa Nacional de Compras. E eram essas as licitações, senhor presidente. Muito obrigado. Convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária, que se realizará no dia 2 de setembro de 2024, a partir das 19 horas. Agradeço a presença de todos. Solicito a lavradura da ata. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.